Gente, bom dia. Hoje uma segunda-feira, dia 8 de março. Olha só, já estamos no dia 8, módulo 1, com a nossa aula de português, direto para o capítulo 3, onde nós vamos falar sobre o incrível mundo da ciência. Olha só a abertura desse capítulo, em páginas 54 e 55. O que o menino retratado nesta fotografia está fazendo? Hein? Olha só, uma experiência científica será? Como ele aparenta estar se sentindo? Gente, que cara de felicidade, não é não? Tá muito feliz. E que contribuições a ciência pode trazer para a sociedade? Muitas, muitas. Inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Toda a solução para toda essa problemática aí do vírus vem da ciência, né? É com os cientistas que nós podemos contar, não é verdade? Então, gente, vamos aqui na página 56, onde, para início de conversa, olha só, você sabia que não são apenas os grandes cientistas que podem realizar experimentos científicos? Você também pode. E o que você acha disso? Que experimento científico você já fez na escola ou em casa? Hein? E em sua opinião, por que a experiência científica, por que as experiências científicas são importantes? Então, vamos ler a seguir um experimento científico e descobrir o que aconteceu na realização desse experimento. Vamos lá? É um pingente de gelo. Olha só, pingente é algo que fica pendurado no cordãozinho, né? Então, primeiro bote o cubo de gelo em um prato. Já é o cubo de gelo tirado da forminha que você vai colocar em um prato. Você vai mergulhar um pedaço de barbante na água, mergulha na água, molha na água e depois vai colocar sobre o gelo, em cima do gelo. Segundo passo, espalhe meia colher de chá de sal sobre o cubo de gelo. Coloca lá em cima o sal, olha. Conte até 20. 1, 2, 3, até 20. Depois tente levantar o barbante. O que acontece? Então, você vai ter que fazer, mas vamos ver aqui a conclusão. O sal, gente, ele ajuda o gelo a derreter e o barbante se move ligeiramente para dentro do cubo, mas o gelo ainda está suficientemente frio para congelar e grudar o barbante. Por isso você consegue levantar o gelo, o cubo de gelo, que fica penduradinho como se fosse um pingente, por causa dessa propriedade do sal, certo? Que ele ajuda o gelo a derreter, mas o barbante fica preso lá no gelo, ok? Lá na página 57 pergunta: quando você leu o experimento, você imaginou que aconteceria o que está relatado no final do texto? Você já tinha percebido que o barbante ia ficar preso no gelo, no cubo? Após a leitura do experimento, você conseguiu compreender cada uma das etapas? Porque teve a primeira etapa, a segunda etapa e depois a conclusão. O que aconteceu, não é isso? Então, interpretação escrita, vamos aqui agora. Pinte o número que corresponde à quantidade de etapas do experimento. Ele teve 2 etapas, então você vai pintar o número 2. Contorne os materiais necessários à realização desse experimento. Nós precisamos de xícara? Não. Nós precisamos de gelo? Sim. Precisamos do barbante? Sim. Então, circula gelo e barbante. Nós precisamos do sal? Sim. Circula. Precisamos de um copo de suco? Não. Precisamos de um prato? Sim. Então, a quem esse experimento se destina? Como você identificou isso? Hein? As crianças, né, gente? Por quê? Porque é possível identificar isso pelo título do livro em que ele foi publicado. Olha só. Olha, grandes ideias para pequenos cientistas.
tá aí no final. Foi publicado esse experimento nesse livro, tá? E você conseguiu identificar por isso. Então, esse experimento é destinado às crianças e é possível identificar pelo título do livro em que ele foi publicado. É essa a resposta, ok? Vamos agora lá na página 58. Qual a importância das imagens para o experimento descrito? O que você acha? Porque tem que ter imagens, fotografias, desenhos acompanhando a experiência científica, né? Então, você pode dizer que as imagens ajudam o leitor, quem está lendo, a compreender a experiência. Então, você pode colocar: as imagens ajudam o leitor a compreender a experiência, a entender. Coloque isso com as suas palavras. Então, 5. Com que função um experimento científico é escrito? É para informar sobre descobertas científicas recentes ou é para ensinar como realizar uma experiência científica? Segunda opção, é para ensinar. Certo? 6. Qual é o objetivo do experimento lido? Né? Descobrir porque o gelo derrete quando jogamos sal, ou é para descobrir o que acontece quando colocamos um barbante em cima de um cubo de gelo e jogamos sal? É a segunda opção, que ele fala exatamente tudo isso que foi feito. 7ª questão, você vai reler o trecho final do experimento científico, né? Que é: o sal ajuda o gelo a derreter e o barbante se move ligeiramente para dentro do cubo, mas o gelo ainda está suficientemente frio para congelar e grudar o barbante e por isso você consegue levantá-lo. Então você agora vai explicar com as suas palavras por que o barbante gruda no gelo. Isso aí é com você. Você entendeu o experimento científico? Né? Você vai aí com as suas palavras. Eu posso dar uma dica. Por quê? Porque o sal derreteu, né? E empurrou o barbante para ficar mais grudadinho ainda no gelo, mas você vai colocar isso com as suas palavras. B. Assinale a alternativa que indica a importância do trecho acima para o experimento. Então, essa última parte aqui que nós lemos, ela apresenta o resultado esperado, e é uma explicação, ou apresenta o resumo das outras etapas do experimento? A primeira, né, gente? Apresenta o resultado esperado e uma explicação, como foi feito, ok? 59, vamos aqui a uma explicação. Então, o texto do experimento científico, gente, ele tem o objetivo de ensinar o leitor a realizar uma experiência. E por isso ele costuma ser organizado em etapas, explicando passo a passo. Algumas imagens podem acompanhar o texto, porque vai ajudar na compreensão, né? E no final do experimento costuma ser apresentado um relato, né, do resultado esperado, né, do que aconteceu, ok? E cidadania no dia a dia, vamos falar sobre ciência. Ciência também é coisa de criança? Sim, viagens espaciais, reações químicas, invenções malucas parecem assuntos para cientistas com muitos anos de experiência, não é mesmo? Não, para algumas crianças que já começaram a descobrir o curioso mundo da ciência, né? Então, ciências mirins. Crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas das cidades de Jundiaí, olha só, e do Guarujá, no estado de São Paulo, aprenderam, né, uma química de um jeito muito divertido, aprenderam química de um jeito muito divertido, com cientistas malucos, e as cidades receberam a peça de teatro O Show da Química, que incentivou a criançada a fazer experimentos, a se encantar com o mundo de cores, sons, explosões e o mais legal, ao final da peça, cada criança recebeu o título de cientista mirim. Olha que legal! E o projeto é uma iniciativa da Ciência Divertida, empresa que realiza atividades científicas interativas
para crianças e adolescentes. E é uma forma de semear uma sementinha que no futuro pode gerar frutos no mundo da ciência, né? Então, esse texto veio de Crianças Aprendem Química com Cientistas Malucos, que é um jornal de Jundiaí. Gente, o que você achou do fato apresentado na notícia? O que você achou de crianças metidas com ciência? E, em sua opinião, é possível ter contato com o mundo científico já na infância? Sim ou não? Explique a última frase da notícia, que é uma forma, de semear uma sementinha que no futuro pode gerar frutos no mundo da ciência. Ou seja, crianças desde cedo metidas com o mundo científico, com a ciência, pode trazer aí com que alguns deles possam se profissionalizar na área e se tornarem grandes cientistas que vão trazer grandes novidades para o mundo, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.